Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre o tema 796 do STF, mas antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se puder, deixe seu like e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós já antecipamos, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual, julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema 796. E é um tema interessante porque ele, ao mesmo tempo, fala de aspectos tributários e aspectos empresariais. Então é um tema aí super rico para todos que não só atuam na advocacia, como também aqueles que são empresários, aqueles que têm ideia de serem empresários. Vale a pena prestar atenção aí no nosso vídeo. O que acontece é que na nossa legislação empresarial é muito tranquila a questão de que o empresário pode optar por qual o remédio que ele vai utilizar para constituir sua empresa, seja por meio do qual ele achar mais conveniente. Dentro da sociedade limitada, a gente sabe que para que ela aconteça, os sócios eles devem integralizar o capital. E a integralização do capital social, ela pode se dar por qualquer forma. Pode ser por dinheiro, pode ser por um bem móvel, pode ser por um bem imóvel. A única coisa que a lei veda é que seja por meio de prestação de serviço. O fato é que o capital social pode ser integralizado de várias possibilidades. Acontece que nós temos dentro da Constituição Federal um artigo muito importante que fala com relação a um incentivo tributário, um incentivo fiscal para que as pessoas físicas, quando vão transferir o seu imóvel para a pessoa jurídica, há uma imunidade tributária. Então fica atento aqui que a gente vai ler para vocês exatamente esse texto legal. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, prevê que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de empresa em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da empresa, salvo se nesses casos a empresa tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens, alocação de imóveis ou arrendamento mercantil. A partir então desse artigo da Constituição Federal, começaram a surgir várias teses, várias discussões que foram parar até o Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir disso, algumas temáticas importantes surgem. A primeira delas é a questão da atividade preponderante. Até quando o município ele tem ou não discricionariedade para identificar qual é a atividade preponderante? O município pode unilateralmente definir isso? E a segunda questão é: qualquer imóvel pode ser integralizado ou há limites para isso? Então, pensando em todas essas temáticas, o Supremo decidiu e criou esse tema 796 exatamente para tentar aí balizar como que os municípios devem agir, como os empresários devem agir, para que haja segurança jurídica. O primeiro ponto, então, para a gente mencionar aqui é que o STF define como a própria essência do julgado que o município não pode intervir unilateralmente com relação à atividade preponderante, exatamente porque o município ele acaba violando a lei quando ele assim faz. Inclusive, a gente vai ler aqui para vocês agora exatamente o artigo que fundamenta isso e foi base também do que o Supremo Tribunal Federal usou no seu julgamento. O artigo 37 do Código Tributário Nacional define o conceito de atividade preponderante. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anterior e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Assim, então, ficou claro, pela leitura do artigo 37 do CTN, que não é uma situação em que o município determina unilateralmente o que é atividade preponderante ou não. O fato é que o município ele deve atendimento à legislação. Então ele precisa fazer toda essa análise contábil para verificar se vai haver ou não incidência do imposto a partir dessa regra da imunidade.
porque a atividade preponderante é exatamente essa como o Código Tributário Nacional define. Então, não é porque nós temos no capital social um determinado valor e também no próprio CNAE da empresa uma dessas atividades. O que tem que ser observado é qual é a que prepondera. Então, mesmo que eu tenha lá alguma situação da empresa que tenha uma dessas atividades que é vedada a imunidade, o município deve comprovar que essa atividade vedada, ela também é preponderante. Se ela não for, não vai haver a perda da regra da imunidade. Além desse ponto inicial, como eu já tinha antecipado para todos aqui, a gente também vai falar sobre a questão do valor do imóvel. Uma outra discussão também sanada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 796. O fato é que o que o Supremo definiu na sua tese é que o imóvel a ser colocado à disposição da empresa, ou seja, a transmissão da pessoa física para a pessoa jurídica desse imóvel, o grande ponto é que o imóvel não pode ter valor superior. Então, se o valor tiver valor igual ao valor das cotas, não vai haver incidência do ITBI. Se o imóvel tiver valor maior, aí sim vai ter que se pagar o ITBI. Então, fazendo um exemplo aqui para todos entenderem. Se o imóvel ele tem um valor de 1 milhão e as cotas valem 500 mil, vai haver incidência do ITBI. Por quê? Porque o valor do imóvel é superior ao valor das cotas a serem integralizadas. Então, nessa situação, cabe ao sócio, quando for realizar a integralização, se certificar de que o imóvel que está fazendo a transmissão para a pessoa jurídica tem valor compatível com o valor das cotas a serem integralizadas. Esse ponto mencionado na minha fala anterior também tem previsão num texto legal, e eu vou ler aqui também para vocês, para que fique gravado aqui no nosso vídeo, para não gerar nenhuma dúvida. Artigo 23 da Lei 9249 de 95. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Parágrafo 1º. Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando os dispostos no artigo 60 do Decreto-Lei 1598, de 77, e no artigo 20, inciso 2 do Decreto 2065, de 83. Parágrafo 2º. Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença maior será tributável como ganho de capital. Diante de tudo isso, então, o STF decidiu, de forma clara e objetiva, em interpretação ao artigo 156 da Constituição Federal, que fala com relação à questão da integralização e não incidência do ITBI para esses casos, com a seguinte tese, que eu vou colocar aqui também para vocês. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Diante disso, de tudo que a gente comentou aqui, a conclusão que nós chegamos a respeito do tema 796 do Supremo Tribunal Federal pode ser assim feita. Denota-se que a incidência ou não do ITBI nos casos de integralização de bens no capital social da empresa não está submetido à discricionariedade ou interpretação da Fazenda Municipal. Há critérios a serem observados e que estão legitimamente disciplinados na legislação vigente, de modo que a utilização destes parâmetros serve de baliza para a afetiva e a aplicação da norma, o que beneficia a abertura de empresas e impede a oneração indevida delas. Assim, cabe ao município curvar-se à regra estabelecida na segunda parte do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 37, no que diz respeito à atividade empresarial, bem como seguir a regra prevista na Lei 9249 de 95, acatando o valor de integralização correspondente ao valor constante da declaração de bens, uma vez que se trata de previsão legal inserida e vigente em nosso ordenamento jurídico. Assim, pessoal, como já mencionamos, toda essa questão ela é muito importante porque diz respeito à própria questão da pessoa estar se associando como uma empresa. E isso, então, tem a ver com a questão da função social da empresa, a questão da distribuição de renda, geração de emprego, geração de renda. Portanto, é um tema muito importante e acredito que com essa definição do tema 796 do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que haja um equilíbrio maior na interpretação e uma segurança jurídica para todos os lados. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficamos aqui à disposição para outras dúvidas.